Esse é meu quarto vídeo falando de Cristo aqui no YouTube e hoje a pergunta é a seguinte: se Deus existe, por que sofremos? Por que tanta maldade no mundo? Considere se inscrever nesse canal se você gosta de ouvir sobre Deus através de uma vida simples. O primeiro problema dessa pergunta é a teodiceia, é tentar explicar através da lógica. O que é teodiceia? Na filosofia, teodiceia é a tentativa de justificar Deus, de justificar o porquê de cada coisa ruim que acontece, de cada sofrimento, de cada maldade. Como levar adiante quando a nossa fé questiona, quando o mal nos impõe? Se o seu coração pergunta, Deus, o Senhor é todo bondoso, o Senhor é todo poderoso, e por que sofremos tanto? Mas quando estamos sofrendo, o nosso problema não é acadêmico, não é pela lógica. Quando uma mãe perde um filho, quando estamos atravessando por uma tragédia, por que Deus permitiu isso? Isso surge através de uma crise de angústia, de um desespero. E a pergunta diante a tamanha tragédia, o que eu vou fazer hoje? Como eu vou sobreviver amanhã? Então a resposta para esse problema do mal, para esse sofrimento, como diz Platinga, não é o argumento, é o consolo. O problema existencial não resolve com argumentos sobre livre-arbítrio, mas sim com suporte pastoral, com oração, com empatia, com a presença consoladora dos irmãos e, com o mais importante, com Deus. Se Deus existe, por que o mal existe? Então, isso seria uma contradição? Isso não é uma contradição, porque o mal e Deus são duas coisas que coexistem. Então aqui surge uma palavra muito importante para a gente entender isso, a antinomia. A antinomia são duas verdades que coexistem e mesmo assim a nossa mente tem dificuldade de entender como que elas se relacionam. E a Bíblia traz exemplos do que é antinomia. Jesus é plenamente Deus, Jesus é plenamente homem. Essas duas afirmações são verdadeiras. Porém, tudo isso ultrapassa a nossa compreensão completa. Da mesma forma que a Bíblia diz que Deus é todo bondoso, ela também nos mostra que o sofrimento existe. Olhe para a vida de Jó, que perdeu todas as coisas e ali questionando a Deus, o que Deus fez? Deus fez 66 perguntas para Jó. Ele perguntou, Jó, aonde você estava quando eu fundei os alicerces da terra? Jó, quantas nuvens existem no céu? Aqui a gente encontra o limite da razão humana, não tem como explicar o sofrimento. Mas eu encontrei um recurso completamente amoroso e bíblico para quando estivermos atravessando o sofrimento e o problema do mal. A lamentação. A lamentação é um culto que nós deixamos escapar pelas nossas mãos. Abra sua Bíblia e você terá um livro chamado Lamentações. Abra o livro de Salmos e ali nós vamos nos deparar com várias poesias de lamentos. Salmos capítulo 22. Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Abra os evangelhos e você verá o lamento na boca de Jesus Cristo, ali no Getsêmani, antes da sua crucificação. Porque a lamentação coloca antinomia. Ela não esconde a nossa dificuldade de entender o sofrimento e de entender por que Deus é todo poderoso, todo bondoso e o mal existe. E essas orações de lamento não é uma oração limpinha. Senhor, muito obrigada por esse dia, como o Senhor é bom. É claro que essas orações são bem-vindas, nós devemos glorificar e honrar o nome de Cristo, mas Deus nos deu a possibilidade de fazer orações com profundo lamento. Orações que não esconde a nossa sujeira debaixo do tapete, que não esconde o nosso sofrimento, a nossa dor, a nossa dúvida. A lamentação bíblica está muito longe de uma reclamação vazia. E talvez no português a gente confunda murmuração com reclamação. Mas a murmuração é uma oração de quem perdeu a fé, de quem brigou com Deus, de quem vai fazer agora tudo com as suas próprias mãos, de quem, diante ao sofrimento, não consegue mais lamentar, mas apenas murmurar. E a lamentação é uma oração de quem espera em Deus, de quem tem fé em Cristo. A lamentação nos ajuda a entregar para Cristo nosso desespero, nossas dúvidas e nossos medos. Hoje nós enxergamos apenas alguns fragmentos. Nós vemos apenas uma página da história, mas Deus conhece todo o livro. E até Cristo voltar,
nós caminhamos com fé. Não porque temos a resposta de tudo, mas porque conhecemos aquele que a possui. Que essa palavra encontre seu coração e que Deus te fortaleça nessa caminhada. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, compartilhe esse vídeo com alguém e até o próximo vídeo.